Agora, como eu falei, né, logo no começo do programa, a gente tem uma entrevista, uma super entrevista, com uma mulher que eu tenho uma total admiração. Pelo trabalho que ela vem fazendo, desenvolvendo, eu já a conheço há alguns anos, né, e venho acompanhando esse trabalho, primeiro à frente, né, da Casa da Mulher Brasileira e agora mais próximo ainda, né, do esporte como ela já era, como interventora da FMF. Susan Lucena, boa tarde, seja bem-vinda, obrigada por abrir o espaço na sua agenda, que eu sei que está bem corrida, mas obrigada por vir aqui. Obrigada, Érica. Até rememorei quando a gente se conheceu. Estava, inclusive, numa disputa de futebol. Jogando, como atleta. Exatamente. E agora, né, na intervenção da federação, e a gente tem se dedicado para que a gente possa fazer com que o nosso futebol seja fortalecido como ele merece, com que as competições aconteçam, com que se tenha valorização dos profissionais, que tenha uma ascensão dos clubes. A gente está muito feliz, né, com os nossos clubes na Série D, na Série C. Ontem o IAP entrou para a história, indo para uma semifinal no Sub-20 da Copa do Brasil. Então tudo isso mostra que o nosso futebol está evoluindo e a gente está tentando seguir o fluxo para fazer com que o nosso futebol seja cada vez mais potencializado. Ontem o Castelão estava lindo, com muitos torcedores, como a gente quer e espera que ele esteja daqui para frente. Susan, eu venho acompanhando nas redes sociais e, como disse, né, e volto a repetir, eu conheci a Susan, ela estava jogando, eu fui fazer a matéria, né, que é o que é normal, e ela estava jogando, então, bem inserida. O nome dela, para mim, não foi uma surpresa como interventora, talvez para alguns, principalmente para quem ainda tem aquele padrão que precisa ser um homem, um interventor, que precisa ser um homem. Como foi receber, né, isso eu sei que você aceitou, porque você não é de correr de desafios, né, assim como está à frente da Casa da Mulher Brasileira. Como foi esse primeiro momento? Hoje talvez com mais tranquilidade, mas como foi esse primeiro momento? É a primeira vez que eu estou te entrevistando aqui no estúdio e eu queria que você pudesse passar, principalmente para as mulheres que estão nos acompanhando e quem gosta do futebol maranhense. Recebi o convite, né, através de um trabalho que a gente já desenvolvia no CNPCP, que é o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária do Ministério da Justiça, com um grupo de trabalho para que a gente pudesse dialogar com a CBF, com o Ministério do Esporte, com o Ministério dos Direitos Humanos, para que a gente pudesse desenvolver ações de combate aos crimes que são praticados nos estádios. A gente vê vários casos de racismo, de xenofobia, de misoginia. Então, a gente procurou fazer um trabalho com muita dedicação e, em razão disso, Dr. Douglas, que à época foi o presidente do CNPCP, quando dessa intervenção, ele lembrou do meu nome e fez o convite, né? Eu não esperava de forma alguma, não acompanhava o que estava acontecendo na federação, inclusive, e ele quis uma pessoa que não estivesse inserida lá naquele espaço, justamente para não ter lados e para trabalhar de forma técnica fazendo o trabalho. E a primeira coisa que foi questionada é por que uma mulher? Questionaram que eu não sabia jogar futebol, por que eu estava no futebol. Tinha que ser atleta. Né? Aí, gente, a gente está aqui para fazer gestão, eu não fui escalada, né, para jogar e nem também para arbitrar. Exatamente. Poderia, mas né? não é isso. E aí, mas foi muito engraçado quando a pessoa disse, eu tenho mínima noção de futebol. Eu fui pegar das minhas fotos da época dos Gêmeos, gente, da época dos Gêmeos. Inclusive, quem era meu treinador é o professor Chicão, que agora, está na seleção do Beach Soccer. Que vai estar aqui amanhã. Pronto, tá vendo? Foi meu professor. Ele pode... Eu uma grande zagueira, né? Mas, assim, tem sido um desafio bem interessante. Eu já ocupei outros espaços em ambientes majoritariamente masculinos. Fui a primeira mulher eleita presidente do Conselho Penitenciário do Estado do Maranhão, que existe há mais de 60 anos. Antes de mim vieram 3 mulheres que ascenderam ao cargo... função de presidente do Conselho em razão do cargo que exerciam, Procuradora-Geral de Justiça. Eu fui a primeira eleita. Então, assim, espaços majoritariamente masculinos, nós, mulheres... Eu conheço essa briga. E aí, gente, é o machismo. Porque a primeira coisa que eles dizem é assim,
Ah, mas não é porque ela é mulher. Quando a gente escuta esse discurso, a gente já sabe do que se trata. Normal. Mas assim, a gente está fazendo com muito diálogo, com muita construção. A gente fez muitas reuniões com os clubes da Série A. A gente conseguiu no início, assim que a gente entrou, as reuniões com todos os clubes da Série B. A gente tem ouvido todo mundo, a gente tem construído os campeonatos. Tudo que a gente tem feito é com muito trabalho e muita gestão. E a gente tem conseguido aprimorar, e a gente tem conseguido potencializar, e tudo isso é prova de que só nesses 3 meses, quase chegando nos 4 meses, a gente conseguiu finalizar o Sub-20, fizemos o Sub-13, estamos finalizando o Sub-15 e o Sub-17 feminino, e fechamos, claro, com um trabalho bem organizado, a Série B, que recebemos muitos elogios. Por quê? Porque a gente fez com organização, com diálogo e fazendo toda a parcela de contribuição que a federação pode fazer para que os campeonatos aconteçam. Souza, eu me lembro que, não lembro se fui eu que te perguntei ou se eu ouvi você falando nas suas redes sociais, que não queria ficar como presidente da federação. Isso quando assumiu. Só que eu conheço muito bem o esporte. Sei muito bem que é encantador, né? Porque senão eu não estaria de volta, né, na televisão. Eu já tinha dito que tinha aposentado, digamos assim. Existiu já uma mudança de sentimento da Susan, né, de querer assumir a federação e ficar realmente no comando? Porque existe um apelo já nas redes sociais para que você fique. Não mudei o entendimento, a gente está ali para fazer um trabalho, para fazer a gestão, para fazer o diálogo. Inclusive, uma pessoa que não tem lados políticos lá dentro vai fazer com que as eleições elas aconteçam de forma democrática, né? E eu tenho a todo momento me posicionado para não entrar nessa esfera. Pode dialogar com todos os presidentes de clubes, eu nunca tratei com eles questões eleitorais, porque o nosso objetivo é ouvir, é potencializar e fazer com que a gestão aconteça devidamente. É isso que a gente tem se debruçado, porque é uma gestão complexa, né? Porque não é só o futebol. Se fosse só o futebol, talvez estivesse mais tranquilo. Mas tem as questões administrativas, financeiras, jurídicas. Então, todas essas questões interferem e demandam muito tempo, né? A gente também procura receber todas as pessoas que vão à federação, então às vezes a pessoa chega sem marcar, a gente atende, né? E fora que trabalhando também, estou na Casa da Mulher Brasileira, estou na federação, e aí fazendo essa divisão, ainda bem que a federação só funciona durante a tarde, aí durante toda a manhã estou na Casa da Mulher Brasileira, e à noite, final de semana, que a Casa da Mulher Brasileira é 24 horas. Aí o futebol também acontece aos finais de semana, agora eu trabalho 24 horas por dia. Não tem mais descanso, né? Não tem mais descanso, porque o esporte é isso. Mas assim, Suzy, eu ia te perguntar exatamente isso. Um ano muito importante também para a Casa da Mulher Brasileira. Primeiro porque, infelizmente, ainda temos números altíssimos de violência contra a mulher. Segundo, porque este ano foi feito várias ações, implementado várias ações também para poder diminuir e, quem sabe, né, a gente conseguir, né, ver esses números caírem ou, no meu sonho, né, que eles se extingam realmente, mas a gente vê caso a caso acontecendo. Como foi esse ano para a Casa da Mulher Brasileira, agora que atende 24 horas? A gente inaugurou a casa em 2017 e desde 14 de novembro de 2017 a gente tem o seu funcionamento 24 horas. A gente tem lá 11 órgãos funcionando no mesmo espaço e a gente tem feito esse trabalho com muita dedicação. A gente está, inclusive, nos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. O que a gente pode dizer é que o trabalho que é desenvolvido, as mulheres que acessam a Casa da Mulher Brasileira, elas conseguem romper ciclos de violência, conseguem acessar as medidas protetivas de urgência, conseguem evitar feminicídios, né? A gente viu inúmeros casos recentes a nível nacional e a nível estadual também, né? A gente teve, acho que viralizou aí o vídeo da mulher que foi arrastada, que perdeu as 2 pernas, tá lutando para sobreviver. Também a gente teve um caso no IFMA, né, que uma pessoa, por um ato de misoginia, porque não aceitava uma mulher chefe, foi lá e matou 2 mulheres. Dia 6 de dezembro agora, inclusive, depois de amanhã, é o dia do laço branco, o dia dos homens pelo fim da violência contra a mulher, e aconteceu em razão de um caso muito similar, que em 1989, em Montreal, um estudante de engenharia entrou numa sala e disse que mulher não tinha que estudar engenharia e
matou algumas mulheres, mandou as mulheres para um lado, os homens para o outro, matou as mulheres e cometeu suicídio em seguida. Então, a gente precisa acabar com isso. A gente acabou de ver na Itália, se criou prisão perpétua agora para homens que praticam feminicídio, porque é uma morte que acontece dentro da nossa casa, que deveria ser o local mais seguro, pela pessoa que disse que ia nos proteger, né? Então, é o famoso dormindo com o inimigo. A gente precisa entender que quando se sai de um relacionamento, a pessoa não aceita o fim, é muito importante que você esteja protegido por uma medida protetiva, né? A medida protetiva funciona, a gente tem um aumento crescente do número de pedidos de medida protetiva. Por quê? Porque as mulheres que usam a medida, elas têm conseguido sair de ciclos de violência e evitar feminicídios. Lembrando que não é só a medida por si só, porque a mulher, estou com a medida, ele descumpriu, eu não aciono a polícia. Sim. Aí a polícia não tem bola de cristal para poder identificar. E outra coisa que é muito comum, a mulher desistir da medida para voltar com o homem. A Defensoria Pública, inclusive, tem um trabalho maravilhoso nesse sentido, para dialogar com as mulheres, explicar por que as medidas protetivas são importantes. Se mulher que acha assim, ele descumpriu medida, foi preso, eu vou desistir da medida, ele vai ser solto. Não, né? Descumprir medida protetiva de urgência é crime. Eu digo, faço um exemplo, um paralelo com a pensão alimentícia. Ninguém pagava pensão alimentícia. Começou a dar prisão, começou a pagar. A mesma coisa a medida protetiva. Ninguém respeitava a medida. A partir do momento que a medida descumprir medida protetiva se tornou crime, passou-se a respeitar. Então, a gente precisa evoluir cada vez mais, mas sabendo que é através da educação e que cada pessoa tem a sua parcela de contribuição para mudar essa realidade. É dentro de casa que começa, é ouvindo a vizinha gritando, pedindo socorro, ligando para a polícia, não se omitindo e não naturalizando essa violência que, infelizmente, ao longo dos séculos, tem feito muitas mulheres vítimas, mulheres que morrem em vida por violência psicológica, por violência moral, patrimonial, de todas as formas. Então, a gente precisa que todo mundo se levante para a gente viver numa sociedade melhor. Suza, quero agradecer novamente a sua presença. Já viaja agora, veio aqui, foi rápido para poder dar entrevista. Muito obrigada mesmo. E eu estou na torcida sempre por você, acredito muito no seu trabalho, acho que você é peça fundamental aí para que esses números realmente diminuam e também na Federação Maranhense para que a gente veja um futebol cada vez mais limpo e transparente. Obrigada e conto com você que tem muita experiência aí na área, que a gente possa se fortalecer e fazer com que o nosso futebol... Eu quero lembrar aquela época em que o nosso Castelão, nosso Nhozinho ficava lotado, né? E a gente precisa muito disso. Eu puxo essa responsabilidade para mim e pode contar comigo, tá bom? É isso, até porque a mídia é responsável realmente também em ajudar. Não é só a Federação Maranhense de Futebol. Acho que todos nós podemos cumprir o nosso papel diante aí, né, do nosso futebol maranhense, do nosso esporte maranhense.